Graça e paz, Jesus ama todos vocês. Eu sou o Douglas e esse é o canal Mais de Deus. O canal que busca levar você para mais próximo do Senhor, levar a palavra do Senhor para a tua vida e transformar a tua vida através do verdadeiro evangelho. Então, eu gostaria que você acompanhasse comigo uma coisa que aconteceu comigo, uma coisa muito interessante. Sempre que eu estou lendo a Bíblia, quando dá um tempo assim ou outro, eu procuro folhear a Bíblia e conhecer mais dela. Eu gosto de ler a história da Bíblia. Eu gosto de ver as fotos, os projetos dos templos, até mesmo o projeto do tabernáculo, que tem muitas bíblias que tem no final ali, o projeto, cada área, cada setor. Então, eu procuro conhecer mais da palavra de Deus, mas também conhecer mais sobre o livro da Bíblia Sagrada. E a cada vez que eu olho, eu me surpreendo mais, porque a palavra de Deus, ela vem e nos ensina. A gente lê uma coisa e você procura saber se ela vem de Deus ou não. Não basta simplesmente você ler uma coisa e dizer, não, isso aqui é de Deus, isso aqui não é. A palavra de Deus, ela nos alerta que no fim dos tempos haveriam falsos profetas que viriam e enganariam a muitos, porque as pessoas elas não querem ouvir a sã doutrina. As pessoas elas querem ouvir aquilo que agrada a elas, aquilo que massageia o próprio ego dela. Então, muitas pessoas elas não querem ouvir a sã doutrina porque a sã doutrina ela fala para você abandonar o pecado, ela fala para você deixar a tua vida, o teu velho eu, e se tornar uma nova pessoa em Cristo Jesus, se tornar um novo ser para Cristo. Então, a palavra de Deus ela tem muita influência sobre a vida da gente nisso. Quando você conhece a palavra de Deus, quando você busca mais da palavra de Deus, você pede o discernimento espiritual e aquilo vai te ensinando a cada dia mais. Você já não fica mais naquilo, será que é de Deus ou não? Você sabe se é de Deus ou não. Você sabe se é manifesto pelo Espírito Santo ou não. Você sabe se aquela palavra foi inspirada pelo Espírito Santo ou não. E eu lia aquela biblinha do Novo Testamento, que antigamente, quem é mais antigo vai se lembrar, ela era entregada nas escolas. Então chegava o pessoal com uma caixinha de Bíblia do Novo Testamento, até eu tenho um exemplar aqui até hoje, o Novo Testamento que era entregado nas escolas. Um livro que era entregue gratuitamente, que é a palavra de Deus, o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Eu comecei a folhear a Bíblia do Novo Testamento, a ler um versículo ou outro, e quando eu abro ela aqui na apresentação dela, eu achei algo muito interessante. E eu fiquei abismado, eu fiquei surpreendido. Eu fiquei surpreendido com aquilo que eu achei aqui na apresentação dessa Bíblia do Novo Testamento. Eu creio que se você tiver uma dessa aqui, você vai acompanhar e vai querer saber se é isso realmente que está escrito na tua Bíblia. Então acompanha comigo aqui o que diz aqui na abertura, na apresentação da Bíblia do Novo Testamento. Ela está escrita assim: a Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos crentes. Então, essa palavra aqui, ela é muito forte. Eu vou ler o texto inteiro, depois eu comento parte por parte, porque é uma palavra muito interessante. A Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos crentes. As suas doutrinas são santas, os seus preceitos são justos, as suas histórias verdadeiras, as suas decisões imutáveis. Leia para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique-a para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustê-lo e consolo para alimentá-lo. É o mapa do viajor, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o mapa do cristão. Por ela, o paraíso é restaurado, os céus abertos e as portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande tema, o nosso bem, o seu intento, e a glória de Deus, a sua finalidade. Deve encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia lenta e frequentemente e em oração. É uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer. É-lhe dada em vida, será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensará o mais árduo labor e condenará todos quantos menosprezam o seu sagrado conteúdo. Ah, Douglas, mas que importância que tem
uma palavra introdutória, uma palavra de apresentação de uma biblinha do Novo Testamento, um exemplar que era entregue gratuitamente. O que isso é inspirado pelo Espírito Santo? No momento em que eu lia essa palavra, me vinha na cabeça o Salmo 119, no verso 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E também aquela palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 35, que diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Essa palavra aqui, ela vem nos ensinar que a palavra de Deus ela tem valor sim. Essa palavra ela vem nos ensinar que nós devemos sim viver essa palavra de Deus. Nós devemos ser cheios da palavra de Deus para que ela venha mudar a nossa vida, para que nós venhamos ter uma vida reta diante de Deus, para que nós não venhamos ser enganados por falsos mestres, por falsos profetas, por pessoas que querem enriquecer em cima da palavra de Deus, por pessoas que querem buscar somente algo como se fosse, esse aqui é um empreendimento, a palavra de Deus para mim é um empreendimento. Não, a palavra de Deus tem que ser o guia para a nossa vida. Deus, Ele nos enviou a Sagrada Escritura inspirada pelo Espírito Santo para que nós venhamos aprender a ser verdadeiros cristãos. A palavra mesmo aqui, ela é um livro, a Bíblia ela é um livro sobre Cristo. Ela é um livro que nos ensina como Cristo viveu, tudo que foi profetizado a respeito do Cristo que viria lá no Antigo Testamento, nos profetas e na lei, tudo era a sombra do que viria. Tudo apontava para Jesus Cristo. E quando o Messias veio, quando Jesus Cristo veio e nos entregou o Novo Testamento, ele não abandonou o Velho Testamento, mas ele mostrou: agora a palavra de Deus está sendo realizada na minha vida. E agora nós podemos aprender através da palavra como ser verdadeiros cristãos, a não ficar cego espiritualmente falando, mas termos uma visão de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, de tudo aquilo que Cristo já fez, que Deus já fez, que Ele faz e que Ele fará. Mas para isso nós temos que aprender a viver na sã doutrina. Para isso nós temos que aprender a conhecer mais da palavra de Deus. Tem pessoas que dizem: não, eu acredito em Deus, não, eu sou cristão, né? Eu vivo para Cristo, mas não tem tempo para ler a palavra de Deus, não tiram tempo para Deus, né? A gente tem que aprender a gastar mais tempo com Deus. A gente tem que aprender a tirar um tempo do nosso dia e dizer: esse tempo é para Deus. Nesse tempo eu vou falar com Deus, eu vou orar, nesse tempo eu vou jejuar, nesse tempo eu vou tirar um tempo para me aprender mais da palavra de Deus e vou me inspirar. Eu vou ser cheio do Espírito Santo, eu não vou dar trela para o diabo, eu não vou dar lado para Satanás entrar na minha mente, no meu coração, mas eu vou ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é essencial para a vida de um cristão. Como que eu quero aprender alguma coisa e eu não leio? A gente vai pegar a palavra de Deus e eu quero aprender sobre Deus, eu quero aprender a ser um verdadeiro cristão, eu quero viver com Cristo. Eu vou, sempre que eu for ler a Bíblia, eu vou ter algo espiritual na minha vida, eu vou dizer assim: Espírito Santo de Deus, vem e me dá o entendimento da tua palavra, fala comigo através dela, porque eu preciso ter mais do Senhor na minha vida. Eu quero ter a direção que vem do Espírito Santo, a direção que vem da palavra de Deus sobre a minha vida, para que eu tenha santidade ao Senhor na minha vida. Não significa que eu não vou pecar, mas tudo aquilo que eu faço eu já confesso a Deus, eu entrego a Deus e digo: eu não vou fazer mais, Pai, porque tudo aquilo que me afasta do Senhor eu não quero para a minha vida. Eu quero ser uma pessoa reta diante do Senhor, eu quero ser uma pessoa cheia da presença de Deus. E para isso eu tenho que conhecer a Sagrada Escritura, para isso eu tenho que viver aquilo que Cristo tem preparado para mim. Vamos acompanhar passo a passo essa palavra e ver o que ela diz? Essa introdução da Bíblia do Novo Testamento, essa biblinha pequenininha que era entregue nas escolas antigamente. A Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos crentes. Veja que ela começa já dizendo que a Bíblia contém a mente de Deus, e é verdade. É tudo verdade, porque a palavra ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então ela contém a mente de Deus, aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, aquilo que Deus tem preparado para a minha vida, para a vida do homem, da humanidade, aquilo que Deus já deixou prescrito, que nós devemos fazer para ter comunhão com o Pai. Não adianta eu dizer que eu sou cristão e eu me mantenho afastado de Deus, eu não quero nada com Deus, eu não tiro tempo para Deus, a minha vida é essa vidinha aqui nesse mundo, essa vidinha passageira, e eu esqueço que eu tenho uma eternidade para frente, onde eu estou lutando para buscar minha salvação, a salvação da minha família, e ser um instrumento na mão de Deus para salvar almas para o reino de Deus. Não adianta eu ter
a salvação na minha vida e dizer, não, eu quero isso só para mim, eu não quero para mais ninguém, não. Quando a palavra de Deus fala no meu coração, ela abre um leque na minha frente, assim, de caminhos e oportunidades que eu tenho para seguir a Deus. Eu posso levar a palavra de Deus, eu posso orar pelo meu irmão, eu posso falar de Deus para aquela pessoa que está precisando. Muitas das vezes a pessoa está precisando somente de ouvir o amor que Deus tem pela vida dela e ela vai ser renovada. E muitas das vezes a gente se cala e não fala isso para a pessoa. Então, quando Deus fala na nossa vida, nós aprendemos a andar nos caminhos do Senhor e a ser cheios do Espírito Santo. Veja, a Bíblia contém a mente de Deus e ela nos ensina a ter essa mentalidade como a mentalidade de Deus. Não é uma mentalidade mesquinha, não é uma mentalidade focada somente em riqueza, somente na vida passageira, mas é uma mentalidade focada para a vida eterna e com amor ao próximo. A palavra de Deus nos ensina a amarmos a Deus sobre todas as coisas, mas amarmos ao próximo como a nós mesmos. A condição do homem. A palavra introdutória da Bíblia do Novo Testamento diz que a Bíblia contém a condição do homem. Claro que ela contém a condição de pecador. A condição de que, se nós continuarmos nesse caminho, nós só temos um destino. Porque a palavra é clara, só existem dois caminhos. O caminho estreito e apertado que leva à salvação e o caminho espaçoso, largo, a porta larga que leva à perdição. Nós temos que aprender a ter esse discernimento e dizer, eu não quero aquilo que vem do inimigo, aquilo que vem de Satanás para me levar para o inferno. Eu quero aquilo que vem de Deus, por mais que seja mais difícil, por mais que pese, por mais que eu sofra um pouco. Mas eu sei que nada do que eu passe aqui se compara com a glória que há de vir. A palavra de Deus nos ensina. Nada do que eu passe aqui, dor, sofrimento, tristeza, angústia, nada se compara com a glória que há de se revelar para nós. Ela contém o caminho da salvação. Ela nos ensina a andarmos em direção à salvação, em direção a Cristo, porque Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ela nos indica o caminho da salvação, que é Cristo. A condenação dos pecadores. A Bíblia diz que aquele que não se arrepende dos seus pecados, aquele que não busca arrependimento, aquele que não diz, Senhor, eu me arrependo e eu quero viver para Ti, Senhor Jesus Cristo, eu quero ter uma vida contigo, ele já está condenado. A pessoa, não sou eu, não é o Douglas que está falando, não é o fulano A, o fulano B, o pastor, o padre que vai falar que você está condenado, mas a palavra de Deus, ela diz que aquele que não se converte dos seus caminhos, ele vai estar condenado, porque ele se torna um pecador. Não, mas eu estou com o meu pecado aqui e esse pecado só faz mal para mim. Enganação do diabo. E você começa a manter aquele pecado como um pecado de estimação. Peco agora, não está fazendo mal para ninguém, eu me acostumo, se tornou uma iniquidade e fica presente na minha vida, eu morro com aquele pecado e infelizmente o destino é a perdição eterna. A perdição eterna. E a felicidade dos crentes. Quem que é o crente? Aquele que crê em Deus. Por que traz felicidade para aquele que crê em Deus? Porque a pessoa que crê em Deus e está lendo isso aqui está vendo para onde que ela está indo. Ela está vendo o caminho maravilhoso que Deus está mostrando para ela e que ela vai chegar lá. Agora, para a pessoa que não crê em Deus, a pessoa que não crê na palavra de Deus, isso aqui não mostra nada. É um livro que ela lê, um monte de história, e para ela não fala nada, mas quando a pessoa crê em Deus, tem espiritualidade, aquilo leva ela para o caminho da salvação. E ela está vendo que lá na frente a glória é grande, lá na frente o galardão é maravilhoso, aquilo que Deus preparou para você é maravilhoso. Então se entregue para os caminhos do Senhor enquanto há tempo. A palavra do Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A palavra aqui, da introdutória da Bíblia também diz assim, suas doutrinas são santas. As doutrinas da palavra de Deus são santas. Por quê? Porque elas nos enviam, nos indicam a santidade, o caminho da santidade que é em Cristo Jesus. Seus preceitos são justos, tudo que tem na Bíblia é justo, porque é a palavra de Deus. Ah, mas esse negócio aqui não está certo, está injusto. Não, Deus é justo. A palavra do Senhor diz, Deus é amor, mas Deus também é justiça, então ele jamais será injusto. Suas histórias são verdadeiras. Se você acredita na palavra de Deus, você vai ler cada história aqui. Se você não tiver espiritualidade, você vai dizer, isso aqui é balela, isso aqui é mentira. Mas se você crê na palavra de Deus, você vai ler isso aqui e vai dizer, eu creio. Se está escrito aqui, movido pelo Espírito Santo, eu creio que isso aqui aconteceu e eu sei que Deus tem poder para isso. O ser humano tem uma mania feia de querer diminuir o poder de Deus. Ah, Deus não fez isso. Deus tem poder para tudo. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem poder para tudo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, ele é o topo. Acima dele não há nada. E o ser humano começa a colocar ponto.
Lembra quando Deus falou assim para Moisés, será que minhas mãos estão encurtadas, que eu não posso mais abençoar? Então, o ser humano tem que perder essa mania de querer colocar Deus contra a parede e dizer, Deus, não sei se Deus faz. Deus faz, se está escrito na Bíblia, Deus fez, Deus faz e Deus fará. Glória a Deus. Então a palavra também diz assim, as suas decisões são imutáveis. A decisão que está escrita na Bíblia é imutável. Porque Deus, ele não se arrepende daquilo que ele fez. Ele não volta atrás da sua decisão. As decisões da palavra de Deus são imutáveis. Se Deus falou, está falado. Ele assinou embaixo, é como um decreto, como antigamente o decreto dos reis, não tinha volta. Se ele assinou embaixo, não tinha volta. Leia para ser sábio. Se você ler a palavra de Deus, você vai se tornar sábio. Você vai aprender mais na palavra. A palavra diz assim, leia para ser sábio. Se você ler a palavra de Deus, você vai se tornar sábio. Creia nela para estar seguro. Quanto mais você lê, você vê a segurança que a palavra de Deus, que uma vida com Cristo traz para você. E pratique para ser santo, porque quando você pratica a palavra de Deus, você busca santidade. Você começa a buscar santidade no Senhor. Você diz, Pai, eu me despojo de todo pecado, eu não quero isso para mim, eu não quero pecado na minha vida. Me lava com teu sangue, Senhor Jesus, porque eu quero ser limpo e ter uma vida com Cristo. A palavra também diz assim, a palavra introdutória da Bíblia diz, ela contém luz para dirigi-lo. Então a palavra ela vai ter luz para te dirigir no teu caminho, você não se perder. Alimento para sustê-lo. A palavra de Deus é alimento que sustenta a nossa alma, nosso espírito. E consolo para animá-lo. Quando você está se sentindo triste, abatido, oprimido, a palavra de Deus ela traz ânimo, ela traz alegria e te enche da presença de Deus. Então a introdução dessa pequena Bíblia do Novo Testamento, ela fala coisas maravilhosas para a gente. E a gente vê que é movido pelo Espírito Santo por quê? Porque ela nos ensina o caminho que nós devemos andar. Vamos continuar aqui vendo que ela diz aqui que essa Bíblia ela é o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o mapa do cristão. Por ela o paraíso é restaurado e os céus abertos e as portas do inferno descobertas. Então, essa palavra ela é o mapa do viajante. Como assim o mapa do viajante? Você imagina um viajante que vai viajar para uma terra longínqua, quando ele não conhece, ele chegar sem um mapa. Hoje em dia temos o GPS, que indica o caminho a seguir, mas antigamente era o mapa. O mapa indicava, e mesmo no GPS é o mapa que está te indicando. Quando você tem aquele mapa para indicar o local, você vai sem erro. A Bíblia é isso na vida do cristão, ela é um mapa que te mostra exatamente o caminho que você deve seguir. Ela é o mapa que mostra onde você vai chegar, de onde você está saindo e aonde você vai chegar. Também a introdução da Bíblia do Novo Testamento aqui diz assim, que a palavra de Deus ela é o cajado do peregrino. Ela é aquele cajado que os peregrinos antigamente, aquelas pessoas que viajavam de um lugar para o outro lugar, muitas vezes um lugar longínquo, elas andavam com um cajado para ajudar a se fortalecer, e servia como uma base para ela não cair, servia para se defender de animais selvagens. Então o cajado tem esse simbolismo de você se proteger, de você se firmar. Então a Bíblia para o cristão é isso, ela serve para você firmar a tua vida na presença de Deus, para você não cair, para você não tropeçar e para você se defender. Também diz aqui que a Bíblia é a bússola do piloto. O que é isso, a bússola? A bússola é aquele reloginho que sempre aponta para o norte. Ela tem um imã e a sua agulha imantada sempre aponta para o norte. Então, eu sei para que lado é o norte quando eu tenho uma bússola. Mas quando eu tenho a palavra de Deus, eu sei que Cristo é o meu norte. Cristo é que norteia a minha vida. A palavra de Deus é que norteia a minha vida, que dá rumo e direção para onde eu devo seguir. Então, quando eu começo a conhecer mais a palavra de Deus, eu começo a aprender que o meu caminho é Cristo. O meu rumo é Cristo. Ele é o meu norte, é Ele que eu tenho que seguir retinho. Também diz assim que é a espada do soldado. Nas guerras de antigamente usava-se a espada para lutar e guerrear. Imagina um soldado chegar na guerra e não ter a sua espada para se defender, para lutar. Com certeza ele seria aniquilado, mas quando ele tinha a espada, ele se defendia, ele lutava, ele guerreava e ele conseguia obter sucesso muitas das vezes através daquela espada. O cristão, a espada do cristão é a palavra de Deus. Ela é uma espada de 2 gumes, afiada dos 2 lados, ela entra cortando, porque muitas das vezes ela mostra para você o teu erro e aquilo dói no teu coração, mas ela sai curando, porque ela traz a cura ao momento que ela sai, ao momento que a palavra entra no teu coração e ela começa a brotar de você, ela traz a cura para a tua vida.
Então, ela é a espada do cristão. Você certamente já ouviu falar isso, a espada da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é a espada do cristão. É com ela que você vai lutar, é com ela que você vai guerrear, é com ela que você vai se defender das astutas ciladas do diabo. Então, você tem que conhecer a palavra de Deus. É algo inegável na vida do cristão você ter o conhecimento da palavra de Deus, o crescimento dentro da palavra de Deus, para que você tenha uma vida moldada segundo a vontade do Pai. A palavra, ela é o mapa do cristão. Então nós já falamos sobre mapa, exatamente. A Bíblia, ela é o mapa do cristão porque ela te indica o caminho exato. Ela não vai te mostrar o lugar errado. Até ela te indica, fala, ali é o caminho errado, você não deve ir por ali. Você deve ir pelo caminho certo, né? A palavra de Deus, ela diz assim que existem dois caminhos. O caminho estreito e a porta apertada que leva à salvação. Nessa porta, nesse caminho, você não passa com bagagem, o pecado, o erro, a falha, a falta de Deus, o desleixo com as coisas de Deus não vai passar. É somente você lavado pelo sangue do Cordeiro. E a porta larga, o caminho espaçoso que leva à perdição. É tudo que Satanás mostra para você com facilidade. Tem as coisas que você faz aí que são fáceis, traz alegria rápida e momentânea. É a porta larga que leva para o inferno. Então, nós temos que aprender a ter esse discernimento de saber o que vem do Espírito e o que não vem do Espírito Santo. O que vem de Deus e o que não vem de Deus. Também diz assim, que por ela o paraíso é restaurado, os céus abertos e as portas do inferno descobertas. O paraíso que Deus colocou para Adão e Eva habitarem, e que todo fim de tarde Deus descia para conversar com Adão, né, quando Adão desobedeceu a Deus, provou do fruto da árvore proibida, que Deus disse, dessa árvore você não vai comer, você tem todas essas outras árvores do paraíso para você provar, para você se alimentar, mas essa não. E Adão vai e desobedece a Deus, quando Satanás diz, vocês serão conhecedores do bem e do mal, vocês serão como Deus, e eles caem na lábia de Satanás, eles caem na enganação do inimigo, e eles começam a se afastados do paraíso, eles são retirados do paraíso, porque eles desobedeceram e desagradaram a Deus. Mas quando eu obedeço a Deus, quando Deus fez o plano de restaurar o paraíso, através do Filho unigênito dele, né? A palavra de Deus diz, porque Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É João 3,16, e a palavra ela diz que Deus enviou o seu único Filho por amor de todos nós. Então esse amor é imensurável, um amor grandioso e que traz novamente o paraíso para a nossa vida. O galardão daquele que busca e serve e adora a Deus de todo o coração, de todo o ser e de todo o entendimento, está guardado, está esperando por aquele que vai chegar na glória do Pai e vai dizer, Pai, eu lutei, mas eu sei que vale a pena. Eu passei cada aprovação, eu passei cada luta, sabendo que tudo valeria a pena, né? O apóstolo Paulo dizia assim, que nada do que eu passo aqui, dor, sofrimento, tristeza, nada se compara com a glória que há de se revelar. A palavra de Deus, ela nos ensina isso. Também diz assim que os céus abertos e as portas do inferno reveladas, descobertas. Então, o céu, ele é aberto para aquele que conhece a palavra de Deus, para aquele que busca não somente conhecer, mas viver essa palavra. E ele também, ele descobre as portas do inferno, porque ele mostra aqui nessa porta, se você entrar é perdição, aqui se você entrar é salvação. Então, tudo a Bíblia nos ensina à luz da palavra, à luz daquilo que vem de Deus, à luz das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. É algo maravilhoso para mim e para a tua vida, mas nós devemos viver aquilo que a Escritura nos ensina. Cristo é o seu grande tema, o nosso bem, o seu intento e a glória de Deus, a sua finalidade. Cristo é o seu grande tema. A palavra diz assim que tudo o que os profetas profetizavam e mencionavam lá na frente, tudo o que a lei ensinava apontava para Cristo. E Cristo veio, venceu a morte, venceu todo o pecado, todo o peso do pecado,
Toda a condenação que estava sobre nós foi lançada sobre ele, porque ele foi o cordeiro perfeito, a oferta perfeita, o sacrifício perfeito. E agora, quando nós recebemos o nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida, dizendo: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador, você tem o direito da tua salvação, não por merecimento, porque se dependesse do merecimento, ninguém de nós poderíamos ser salvo. Mas Cristo nos dá essa honra de sermos co-herdeiros dele no reino de Deus. Ele nos adotou como um pai amoroso. E nós somos chamados filhos de Deus pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso bem é o seu intento. Exatamente isso que nós estávamos comentando, que Deus quer o nosso bem. Jesus Cristo quer o nosso bem. Eles querem nos encher do Espírito Santo para que nós tenhamos comunhão verdadeira com Deus. Porque o Pai busca os que o adoram em espírito e em verdade. Eu tenho que ter essa comunhão com Deus. Eu tenho que ter essa alegria de ter convivência com Deus, convivência com as coisas que são de Deus. Ah, Douglas, mas é chato ler a palavra de Deus, é chato ler a Bíblia. A minha Bíblia está guardada na minha estante juntando poeira. Tem uns que deixam aberto em cima da mesa no Salmo 23 ou no Salmo 91. Chega a amarelar a página da Bíblia, desfaz a página da Bíblia de tanto ficar aberta. Não, nós temos que buscar ler, conhecer, aprender. Porque a palavra de Deus, ela tem como finalidade a glória de Deus. É tudo para honra e glória dele, porque ele é Deus, ele é digno, ele é merecedor. Eu tenho que entender isso, que eu sem Deus eu não sou nada, mas Deus sem mim, ele continua sendo Deus. Ele é digno de adoração. O Pai busca os que o adoram em espírito e em verdade. Eu tenho que adorar Deus de todo o meu coração, de todo o meu ser e de todo o meu entendimento e dizer: Pai, eu te adoro porque eu te amo. Também a palavra diz assim, que nós devemos encher a mente da palavra de Deus. Essa introdução, ela é movida pelo Espírito Santo porque ela nos ensina isso, ó. Eu devo encher a minha mente com as coisas de Deus. A palavra de Deus deve governar o meu coração e guiar os meus pés. Então, quando eu encho a minha mente da palavra de Deus, tudo aquilo que vem do mundo, tudo aquilo que o inimigo lança contra a minha vida não entra na minha mente. Não suja o meu coração, porque o meu coração é governado pela palavra de Deus. E os meus pés são guiados pelos caminhos certos, pelas veredas do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que ali é o caminho certo. Eu não vou ir pelo caminho errado, porque eu sei que só existem dois caminhos. Ou é salvação eterna ou é perdição eterna. E eu, como uma pessoa que usa esse dom que Deus deu da inteligência, eu quero a salvação, eu não quero a perdição. Se você perguntar para qualquer pessoa em sã consciência, você quer a salvação eterna ou a perdição eterna? Porque a palavra de Deus diz lá onde haverá choro e ranger de dentes. Não é algo bom, algo que existe choro e ranger de dentes é algo horrível. Mas aonde haverá sempre felicidade, a glória de Deus encherá o lugar, não existirá tristeza, só existirá alegria, felicidade. Nós vamos estar na glória de Deus. É isso que eu quero para a minha eternidade. Nós temos que usar o nosso intelecto, o nosso entendimento, a inteligência que Deus nos deu e viver essa vida com Deus. É algo gratificante, é algo que motiva você, quando você começa a viver na presença de Deus, a buscar mais da presença de Deus, te motiva a cada dia você querer estar mais próximo de Deus. Motiva você: eu ando com preguiça de buscar a presença de Deus, mas eu vou buscar. Eu não tenho ido ao templo orar, mas eu vou orar. Eu não tenho ido à casa de oração orar, mas eu vou orar, eu vou lá, eu vou buscar, porque talvez o irmão esteja precisando de uma palavra e Deus vai usar eu para levar essa palavra. Deus vai me usar. Eu quero ser instrumento na mão de Deus para levar essa palavra. Então, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então nós devemos viver em união. Eu levantando o meu irmão, se está caído na fé, eu vou lá e levanto. Se a pessoa está passando por luta e eu posso orar, ajudar de qualquer maneira, eu vou ajudar. Se eu posso ajudar essa pessoa a chegar nos caminhos do Senhor, eu vou ajudar, porque eu tenho amor por essa alma. Jesus Cristo tinha amor pelas almas e eu também tenho. Deus tem amor pela humanidade e eu também tenho. Eu amo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu quero fazer o bem para o próximo, porque eu quero que ele faça o bem para mim também. E muito mais, eu quero ser humilde. Eu não quero passar por cima de ninguém. Eu quero que as pessoas vejam a humildade de Cristo na minha vida. Eu quero que as pessoas vejam a luz do Espírito Santo brilhando na minha vida. Como que eu faço isso? Através do conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: o meu povo peca. Muitas versões dizem: o meu povo erra por não conhecer as Escrituras. Se você não conhece a Escritura, você devia começar a aprender. Eu comentava com um amigo esses dias que o muçulmano, ele ensina o seu filho de 12 anos, ele tem que saber o Alcorão inteiro. Ele tem que saber decorado a toda aquela lei. Mas o cristão, ele tem preguiça de ensinar para o filho um versículo da Bíblia. O cristão, ele tem preguiça de motivar a sua família a viver com Cristo.
Eu sei que muitas das vezes é difícil, o mundo hoje tenta afastar cada vez mais o povo de Deus, mas nós como servos de Deus, pessoas conhecedoras da palavra do Senhor, nós temos que tentar fazer o contrário, trazer essas pessoas para Deus, trazer a nossa família para Deus, ganhar eles para Cristo. Como assim? Através de exemplo, através de testemunho. A minha vida no passado era só Deus na causa, mas hoje quando eu conheço a palavra de Deus, que eu me entreguei para Cristo, eu sei que Cristo vive em mim, e isso é a maior alegria da minha vida. E eu posso passar esse conhecimento para outra pessoa, eu posso fazer essa pessoa saber que tudo isso que eu estou sentindo, ela pode sentir também, eu quero que ela sinta essa alegria do Espírito Santo. Isso é gratificante para a pessoa que busca Deus e que quer apresentar Deus para as outras pessoas. A palavra introdutória da Bíblia aqui diz assim também: leia lenta e frequentemente em oração. Não adianta eu ler correndo. Não adianta eu pegar a Bíblia e li a Bíblia num dia. 2 dias eu li toda a Bíblia. Mas eu comecei cedo e terminei tarde. Eu nem lembro o que diz. Eu não lembro nem o que é Gênesis, nem o que é Apocalipse. Eu não lembro para que lado que Jesus andava aqui e ali. Não lembro de nada. Não, eu tenho que ler frequentemente. Hoje eu leio, amanhã eu leio lentamente para mim absorver tudo que a palavra me ensina, buscando sempre em oração que o Espírito Santo me ensine. Espírito Santo de Deus, me ensina da tua palavra, porque eu quero andar nos teus preceitos, eu quero conhecer a verdade do Senhor, Pai. E só o Senhor pode me ensinar através da tua palavra. Então eu tenho que ter essa oração. Quantas vezes a gente começa a ler a Bíblia e aquilo traz uma oração para o coração da gente. Quando você vai dobrar o teu joelho, aquela oração já está pronta no teu coração. E você fala: Pai, assim como a fé daquele homem da Bíblia lá, eu quero que o Senhor coloque uma fé assim em mim. Eu quero que o Espírito Santo de Deus age em mim, assim como ele agiu naquele personagem da Bíblia lá, naquele homem que foi usado por Deus. Eu quero ser usado também. Nós temos que aprender a ter isso na nossa vida, a trazer a Bíblia para a nossa vida e viver a palavra de Deus. É uma mina de riqueza, um paraíso de glória. A palavra de Deus, ela é uma mina de riqueza, um paraíso de glória, um rio de prazer. É tudo isso. Ela traz prazer para a nossa vida. Ela traz glória e ela traz prazer, tudo que é de bom. Por quê? Porque eu sei que aqui Cristo, como Pai amoroso, está ensinando eu como filho dele, a quem ele ama, a andar nos caminhos dele e não se perder. Nenhum pai quer ver um filho indo por caminho errado, porque sabe que lá no final, o final é triste. Nós queremos andar em comunhão com o Pai, fazendo aquilo que agrada a ele. Porque eu quero agradar a Deus, porque ele é Deus na minha vida, porque ele é meu Pai amoroso e eu sei o quanto ele me ama. Eu não quero desagradá-lo. Eu quero viver uma vida com Cristo e isso traz prazer, glória, alegria para o meu coração, traz riqueza para a minha vida. Não a riqueza material, uma riqueza espiritual. Eu sei que hoje em dia você não faz nada sem dinheiro, mas que o dinheiro não seja o teu Deus, que o dinheiro não seja aquilo que vai reger, governar a tua vida. Não. Tem muitos que dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não. A palavra de Deus diz que o amor às riquezas, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o dinheiro eu preciso para sobreviver, eu preciso para dar o melhor para minha família, eu preciso até mesmo para ajudar a fazer as boas obras através da minha vida financeira. Mas isso é consequência da minha vida com Deus. Eu tenho que estar sempre na batalha, pedindo para Deus: Deus, se for da tua vontade vai dar certo, se não for não vai dar. E crer e confiar no Pai. Nós temos que aprender a ter essa confiança em Deus. A palavra de Deus, a introdução da Biblinha aqui diz assim, que ela é nos dada em vida, será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. A palavra de Deus está sendo entregue para todo mundo. A palavra de Deus tem lugares que é mais difícil chegar, mas está chegando. Nós aqui, graças ao bom Deus aqui no Brasil, nós temos a oportunidade de ler a Bíblia ao momento que nós quisermos, pregar a palavra de Deus ao momento que nós quisermos. Ela está sendo nos dada em vida para que nós aprendamos, para que nós saibamos usar essa palavra como instrumento de salvação. Ela vai ser aberta no dia do julgamento. Se você conhece um pouco da palavra de Deus, você sabe que haverá o dia do Senhor, o grande dia do Senhor, o dia do julgamento. Então ali a Bíblia vai estar ali também. Ah, o teu livro da vida foi aberto, você fez isso aqui não está condizendo com o que a palavra de Deus diz aqui e estava te ensinando e você sabia que estava fazendo errado. Infelizmente, você está sendo condenado por isso. Né? A palavra de Deus ela nos ensina a ter uma vida que vai nos levar para a salvação. Ela te indica o que é errado para você não fazer e indica o que é correto para você viver, para você andar em comunhão com Cristo. E ela vai ser lembrada para sempre, porque a palavra do Senhor diz que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, quando Jesus diz isso, nós sabemos que a palavra de Deus é eterna.
Ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensará o mais árduo labor e condenará a todos quanto menosprezam o seu sagrado conteúdo. Quando eu tenho Deus na minha vida, quando eu fui tocado por Deus através da palavra, porque a palavra de Deus ela é essencial. João 8,32 é bem claro quando diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você não conhece a verdade, você continua cativo, você continua preso. Quando você conhece a verdade, você é liberto. As viseiras, os tapa-olhos que Satanás coloca na tua visão é tirado. As algemas que te prendiam já não te prendem mais porque você é livre. Com Cristo nós somos verdadeiramente livres. Nós sabemos aonde pisar, nós sabemos para onde ir, mas essa palavra ela envolve responsabilidade, porque aquele que prega a palavra com verdade receberá recompensa. Aquele que negligencia, aquele que menospreza, vai ser cobrado. A palavra de Deus ela é um conteúdo muito precioso e sagrado. Não é para ser menosprezado, é para ser vivido. É para agradar a Deus, então eu tenho que encher a minha vida disso, da presença de Deus, da palavra de Deus e do Espírito Santo. Eu tenho que viver com isso na minha vida. O que norteia a minha vida é a palavra de Deus. O que dá rumo para a minha vida é a palavra de Deus. Então eu espero que esse vídeo ajude você na tua caminhada com Cristo. Vamos ter mais conversas assim, falando sobre a palavra de Deus. Eu quero dar continuidade no canal Aqui Mais de Deus, quero estar fazendo algo maravilhoso para a tua vida, para abençoar a tua vida. Eu quero estar trazendo conteúdo assim para você ser cheio da presença de Deus. Eu espero que você saia desse vídeo com vontade de ler a Bíblia, de esmiuçar a Bíblia. Eu sei que eu tenho que ler lenta e frequentemente, então eu vou ler, pedir para o Espírito Santo me ensinar, eu quero viver tudo que eu aprendo. Eu quero viver tudo que a palavra de Deus me ensina. Então, fique com essa mensagem no teu coração. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.